Sejam bem-vindos ao canal Sapere Aude, onde nós conversamos sobre ciência, sobre filosofia. E hoje nós estamos aqui para nós conversarmos sobre o tema Solidão, um diálogo entre a filosofia e a psicologia. E para a nossa conversa de hoje, nós temos aqui uma convidada muito especial, a nossa primeira convidada do canal, que é a Bruna. A Bruna vai fazer a sua apresentação agora, ela é psicóloga. E eu deixo contigo, Bruna, para dar as boas-vindas para o pessoal, então. Oi, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Então, eu sou a Bruna, como o Yuri falou, eu sou psicóloga, né? Já há cerca de 1 ano e meio, assim, de formação. Trabalho na área clínica, né? Então, atendo os pacientes de forma online e presencial. Nesse momento da pandemia, mais online, né? E estou aqui, então, para ver se eu consigo responder essas perguntas aí. Com certeza. Nós vamos deixar aqui no link, o link das redes sociais da Bruna, aqui na nossa descrição. Nós temos o canal do YouTube dela, o Instagram também, onde ela conversa bastante sobre psicologia, aqueles que quiserem acessar depois. Então vamos começar a nossa entrevista, né? O tema da nossa entrevista, então, como nós dissemos, é solidão. Nós vamos fazer um breve diálogo, então, entre a psicologia e a filosofia. E nós vamos começar, então, com a nossa primeira pergunta para a Bruna. Nossa primeira pergunta é a seguinte: como é possível, Bruna, que em plena era digital, na efervescência dos meios de comunicação, existam indivíduos que possam se sentir solitários? O meio digital, ele não deveria suprimir as distâncias, minimizando esse sentimento de solidão? Como é que tu enxerga isso, Bruna? Então, isso é bem complexo, né? Porque nesse mundo de hoje, assim, a gente tem acesso o tempo todo a todas as formas de comunicação que são à distância, né? Na verdade, o sentimento de solidão, depois eu vou falar um pouquinho mais, né? Mas o sentimento de solidão é um sentimento que traz vazio, é um sentimento de desconexão, né? Então a gente não se sente pertencente nem ao mundo e nem a ninguém, nem a lugar nenhum. É um sentimento muito ruim, né? E às vezes, né, o mundo digital ele faz com que isso afaste ainda mais a gente das pessoas. Porque a gente fica ali naquele mundo paralelo, onde a gente fica o tempo todo olhando as redes sociais, vendo as notícias, falando no WhatsApp, às vezes por vídeo, e a gente vai afastando o resto, né? Então a gente às vezes deixa de visitar alguém porque tem a rede social para falar, porque tem o WhatsApp para falar, né? A gente deixa de pensar e viver um pouco mais a nossa vida, porque a gente está vivendo a vida do outro, olhando o Instagram ali de pessoas que estão o tempo todo felizes, né, ou o tempo todo tristes. Então são extremos que a gente vê ali, né, e aí a gente acaba que entra naquele mundo, esquece o mundo real, e aí se sente ainda mais sozinho. Então eu acredito que as redes sociais, se não forem usadas de uma forma correta, de uma forma com responsabilidade, vai fazer com que a gente se sinta ainda mais só assim, porque vai afastar a gente do mundo real e afastar a gente das pessoas que a gente gosta, que é o que ameniza o sentimento de solidão, né? Entendi. Vamos para a nossa segunda pergunta, então. Diante de muitos indivíduos que julgam a solidão como algo nocivo, seria ela um quadro patológico ou uma experiência natural da existência humana, Bruna? Haja vista que tantas figuras históricas, né, como Jesus, Paulo de Tarso, monges do período do medievo, tantos filósofos procuravam a solidão para suas meditações, né? Seria então algo natural ou algo patológico? Uhum. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Existem duas vertentes, a solidão e a solitude. E eu vou explicar um pouquinho para a gente entender melhor e eu conseguir responder essa tua pergunta. A solidão é o sentimento, como eu falei no início, de vazio, é um sentimento de desconexão com o mundo. A gente se sente, como eu costumo falar, assim, como um balãozinho, sabe quando o balão tem um gás que ele vai voando, assim, e ninguém segura ele, a gente não sabe onde ele vai parar, se alguém vai conseguir segurar ele, se ele vai estourar no meio do caminho. É uma sensação nesse sentido, de não pertencer a lugar nenhum. E o sentimento de solidão, ele não precisa aparecer só quando a gente está sozinho, quando a gente não tem ninguém por perto. Pode estar no meio de uma multidão e não se sentir pertencente àquele grupo, àquelas pessoas. Né? Então, ele é muito mais profundo e ele traz uma tristeza muito grande. E o sentimento de solitude, que aí sim eu acredito que esses, né, filósofos, Jesus e os monges tenham, é um sentimento de se conhecer.
né? Então, é conseguir usar estar sozinho para se autoconhecer. Então, é aquele momento de meditação, onde tu vai olhar para si mesmo, onde tu vai conseguir meditar, elevar o pensamento um pouco, né? Parar de pensar tão desenfreadamente como a gente pensa hoje em dia, e aí olhar para dentro. Esse é o sentimento de solitude. Então, tem essa diferença, né, entre esses dois conceitos. Eu acho que a solitude, sim, ele é bom, ele traz coisas boas, mas o sentimento de solidão, não necessariamente. E às vezes tem essa confusão, né, do que é um e do que é outro. Então, acho que a gente explicando fica um pouco mais claro para as pessoas entenderem. Muito interessante, Bruna. Muito bem, então a gente vai para a nossa terceira pergunta. Já estamos quase na metade já da nossa entrevista. Para Nietzsche foi um filósofo existencialista, nihilista do século XIX. Nós vamos ver que o indivíduo que experimenta o fanatismo religioso, ele nunca se permite estar sozinho. Porque ele está sempre na companhia ou da figura de Deus ou da figura do diabo. Na visão do filósofo, do Nietzsche, a mais profunda solidão ela é importante, pois pode ser a fonte dos mais profundos aprendizados. De fato, será que nós podemos aprender alguma coisa com a solidão, Bruna? O que tu acha? Vou ser bem sincera assim contigo, né? A solidão, que é o sentimento de despertencimento, de desconexão, eu não acredito que tenha um lado positivo, né? Claro que talvez a gente possa usar isso para tentar se aproximar um pouco mais, para tentar se entender, né? E estar mais próximo das pessoas que a gente gosta, mas é que isso vem de um sentimento muito mais interno, vem de uma raiz muito mais profunda de sentimento, né? Que resulta nesse sentimento de solidão e despertencimento. Então, eu não sei, sinceramente, te dizer se tem alguma coisa de positivo nisso. Né? Eu acredito que a solitude tenha, mas a solidão é um sentimento tão triste, tão sozinho mesmo, assim, né? No sentido ruim da palavra, que eu acredito que não vai trazer algo de bom nesse momento. Então, eu acho que quando ele se refere, né, ao sentimento profundo de solidão, seria mais nesse sentido de conseguir estar consigo mesmo, que é diferente. Conseguir ter prazer na sua própria companhia, o que vem da solitude, não da solidão. Porque tu consegue ter prazer na tua companhia se tu te sente pertencente a outros lugares, se tu sabe que tu pode contar com outras pessoas, se tu sabe que sim, que tu pertence a esse mundo e que tá tudo bem. Aí tu passa para a segunda etapa, que é então se sentir bem consigo. Né? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesse sentido quando for pensar no lado bom da solidão. Muito interessante, Bruna. Tu estava comentando, estava recordando de um outro filósofo chamado Montaigne, lá do início, na verdade, do Renascimento, e ele fala exatamente sobre isso, né? Ele se afasta da vida pública e vai viver isolado no seu castelo. E nos seus ensaios ele fala um pouco sobre essa questão da solidão, muitas até sobre a questão do ócio e como isso acabou sendo prejudicial para ele em alguns sentidos, né? Então, exatamente, né? A gente vê também essa diferença, né, da solidão para a solitude. E nós vamos agora, Bruna, para a nossa quarta pergunta. Muitos indivíduos parecem ter uma certa aversão à solidão, tentando a todo custo evitá-la. Nesse sentido, diante da solidão, alguns procuram ligar a televisão, o rádio, uma música, numa tentativa de fugir dos seus próprios fantasmas. Esse medo de encarar a si mesmo seria uma das resistências que muitos indivíduos possuem para buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda profissional? Como é que tu enxerga isso como psicóloga, Bruno? Com certeza. O que acontece? A partir do momento que tu tá contigo mesmo, né, tu é obrigado a pensar sobre ti mesmo, ou a pensar muitas coisas que te levam a um desconforto, né, em alguns momentos. Então tu vai ali, liga a TV, mexe no celular, para desviar o teu pensamento, para conseguir se distrair, né? E a terapia nada mais é do que estar consigo mesmo, porque tu está com um terapeuta, mas o terapeuta, ele vai te ajudar, a te impulsionar, te fazer perguntas, questionamentos, e às vezes vai trazer a tua própria questão. Então, por exemplo, tu fala uma coisa, o terapeuta fala a mesma coisa que tu disse, só que tu ouvindo dele, soa totalmente diferente. Só que tu tá falando contigo mesmo. Então tu tá ali naquele momento de terapia para te confrontar contigo, para te estar conhecendo, né? Te autoconhecendo. E com certeza, se tu não consegue ficar sozinho, se tu foge da solidão mesmo de não ter nada por perto que te desfoque, que tu consiga entrar para dentro de ti, que tu consiga te olhar internamente, saber a tua essência, saber quem tu é, vai ser muito difícil que tu
tenha vontade e desejo de procurar terapia. Porque lá tu vai, com certeza, sem escapatória, te confrontar contigo, né? E às vezes também acontece, quando o paciente se confrontar com ele mesmo, ele sai da terapia, né? E aí tem a resistência. Aí pega um ponto lá que machuca, que dói, porque às vezes é necessário, e ele, eu não quero mais fazer, bota desculpa, diz que é dinheiro, diz que é trabalho, diz que agora, diz que se deu alta, que tá bem, acontece muito isso, e aí a pessoa volta, né, enfim, a fugir de si mesmo, né, isso acontece muito. Perfeito, Bruna. Nós temos aqui a nossa próxima pergunta também. Para um outro filósofo, anterior a Nietzsche, inclusive, Arthur Schopenhauer, outro filósofo existencialista, crítico de Hegel, ele vai nos falar também um pouquinho sobre a solidão, e acredito que nesse mesmo sentido da solitude também, dizendo o seguinte, que o amor à solidão, ou podemos entender também como a solitude, está na mesma proporção do valor que o indivíduo atribui a si mesmo. Nessa perspectiva, existe alguma relação entre se sentir bem sozinho com a autoestima? Vou falar um pouquinho dos dois. Em relação à solidão, não tem uma relação. Por quê? Porque, como eu falei no início, é um sentimento muito mais intrínseco. Então, tu se sentir sozinho, tu se sentir despertencente, isso vem lá de trás. Então, faltou amor às vezes, não foi tão amado quanto gostaria, se sentiu rejeitado. Então, isso é lá de trás, tem muito mais a ver com a rejeição, com o sentimento de não estar ali, né, não ser desejado naquela família, do que autoestima. Agora, a solitude, sim. Por quê? Porque para ti ter um momento só para ti, tu precisa gostar de ti, tu precisa se valorizar, tu precisa pensar, eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso me permitir. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, quando fica sozinha, só para não fazer nada, ela se culpa. Ela se sente culpada por não estar fazendo nada. E quando a gente tem a autoestima fortalecida, a gente tem nossa autovalorização fortalecida, a gente pensa, bom, eu tô aqui sem fazer nada porque eu mereço, agora tá tudo bem, né? Então eu vou ficar aqui sozinha. Hoje é meu dia de meditar, hoje é meu dia de ler meu livro, né? Hoje é meu dia de só escutar uma música e não fazer nada. Então, assim, tem muita relação, porque daí tu começa a entender que se tu se valoriza, tu precisa daquele momento pra ti. Né? Tu precisa se encontrar contigo para cada vez mais ir se conectando contigo mesmo, ficar bem contigo mesmo, porque começa dentro, né? E aí depois vai para fora. Depois a gente começa a se conectar bem com as outras pessoas. Então eu acho que primeiro é essa questão, assim, a solidão não teria essa relação, porque daí precisaria de uma cura muito mais intensa, muito mais interna, né? E a solitude, sim, porque depois a solitude é uma consequência da autoestima, eu diria. Então, a partir do momento que tu tá com uma boa autoestima, fortalecido, se valoriza, aí tu consegue ficar contigo mesmo sem sentir o tempo todo culpado, sem se sentir mal com aquilo, e até vendo como um momento de lazer, um momento prazeroso, né? Perfeito, Bruna. Nós temos então agora a nossa penúltima pergunta, já estamos quase chegando ao fim então da nossa conversa. E de novo nós resgatamos aqui o filósofo anterior, que é o Arthur Schopenhauer, né? Ele nos apresenta o dilema do porco-espinho, que inclusive hoje é desdobrado por outros autores, como o historiador Leandro Carnal. Tem inclusive um livro com esse título, O Dilema do Porco-Espinho. E o Arthur Schopenhauer, então, ele nos ilustra esse dilema para mostrar um problema da convivência humana, né? Em que, apesar das inconveniências de viver próximo demais das pessoas, certa proximidade social se faz necessária. Assim, Bruna, como nós podemos manter o equilíbrio perante as nossas relações interpessoais? O equilíbrio é uma palavra difícil e é muito importante, né? A gente precisa ter equilíbrio em todas as coisas, né? A todo momento. E isso é o mais difícil de resgatar sempre. Assim, a gente se forma através das nossas relações, né? Então, a gente tem a criação, a gente tem a nossa personalidade, mas a gente se relaciona o tempo todo com as pessoas. A gente nomeia o sentimento através do que a nossa mãe diz pra gente. Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo tristeza. Porque senão a gente não saberia o que a gente tá sentindo. Isso é uma relação, né? Então, a partir da relação com o outro, a gente vai se constituindo e a gente vai se tornando quem a gente é. Então, sim, com certeza é importante a gente ter o equilíbrio nas nossas relações. É muito difícil, às vezes, né? Às vezes a gente não tá num dia legal, e às vezes a gente tem uma relação que não é legal, e a gente vai lá e às vezes desconta tudo naquela pessoa, né? Às vezes a gente não tá bem no trabalho e a gente transparece isso para as outras relações. Eu acho, assim, fundamental é a gente se autoconhecer. Então, eu acho que a terapia é bem importante para isso, porque quando a gente se conhece, a gente entende quem a gente é, a gente começa a saber quais são os nossos gatilhos, né? Eu gosto de explicar assim um pouquinho que
a gente tem sempre gatilhos que vão transformar a gente em pessoas, às vezes, que a gente nem conhecia, né? Vão trazer coisas à tona pra gente sentir, pra gente fazer que a gente nem sabia que tinha. Então, às vezes, acontece uma coisa que lembra algo lá do passado que a gente nem sabe conscientemente. Mas aconteceu algo, foi um gatilho para aquilo, e tu vai lá e vira aquela criança lá de 3 anos brigando, né? Então, às vezes, aconteceu uma coisa, foi até um limite a briga. Quando chegou naquele limite, falou aquela coisa para mim, eu voltei a ser adolescente. Porque era quando eu era adolescente que eu fazia aquilo, que eu ouvia o que a pessoa me disse, né? Então, eu volto sempre naquilo que a pessoa fala, né? Então, é um gatilho, eu volto para aquilo lá, regrido, e aí eu começo a rebater. E aí eu perco meu equilíbrio, né? O equilíbrio vai para o espaço. Então, é importante tu saber os teus limites, acho que é isso, assim. Quando tu sabe o teu limite, tu consegue definir, olha, só pode ir até aqui. Se tu falar isso para mim, eu vou começar a regredir. Eu vou começar a falar coisas para ti que eu não gostaria que tu falasse, eu não gostaria de te falar. Ou às vezes, se a pessoa, por exemplo, é uma relação de trabalho, e a pessoa foi lá e te ofendeu, e às vezes aquilo é sobre o teu trabalho, só que tu acha que aquilo é pessoal contigo. Né? Então, tu vai ter que buscar uma forma de não levar aquilo para ti, de não absorver aquilo, né? Então, às vezes, para ti também tentar manter o equilíbrio, vira as costas e sai, dá um tempo, dá uma respirada. Mas é importante a gente se conhecer para entender, bom, meu gatilho é esse, o meu limite é esse. Então, assim, o que tu tá fazendo para mim diz respeito a ti, né? E o que eu vou fazer para ti diz respeito a mim. Então, é isso que é importante, saber separar. Isso aqui é teu, isso aqui é meu. Né? Aí assim a gente consegue ter um pouco mais de equilíbrio. Bom, agora aqui deu para mim, não dá mais. Se a gente continuar discutindo, eu vou aqui perder as estribeiras, eu não quero. Vira as costas e sai. É difícil, mas é assim que a gente vai conseguindo. Cada vez se conhecendo mais, estabelecendo os limites. Acho que isso é importante. Não sei se ficou bem respondida a pergunta. Com certeza, Bruna. E nós chegamos já, bem dizer, ao final da nossa entrevista. Nós só temos mais uma última pergunta, uma pergunta já que vai servir de encerramento, então, para a nossa entrevista. E a próxima pergunta, na verdade, é qual mensagem, Bruna, tu gostaria de deixar para passar para os nossos internautas que estão nos assistindo, para aqueles que especificamente estão experienciando a solidão, como é que eles podem ver essa experiência como algo positivo? Como fazer dela, talvez, uma solitude? Como tentar lidar com essa situação? Uhum. Bom, como eu disse, é um sentimento muito duro, muito difícil de enfrentar. Eu entendo, né, acolho o sofrimento de todos que estão passando por isso nesse momento, né, me solidarizo com isso, porque eu sei o quanto é difícil. Mas eu acho que é importante, quando a gente já se dá conta que a gente está sentindo isso já é um primeiro passo. Né, e aí depois a gente começa a tentar fazer alguns outros movimentos. Né, tentar ficar um pouco perto de pessoas que tu gosta, tentar fazer coisas que tu te sente bem, descobrir as coisas que te fazem bem e fazer um pouco mais, né? Se possível, procurar uma ajuda profissional, ou procurar, às vezes, até conversar com um amigo próximo que tu confia, que tu te sente bem, né? Eu acho que é bem importante essa questão. E ter em mente, assim, que esse momento é um momento difícil, mas que sim, tu pertence a esse mundo, que sim, tu vai achar grupos que tu vai te sentir bem, que tu vai te sentir pertencente, que tu vai sentir que tu faz parte. E se tu não achar nesse momento, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que é importante também a gente falar em relação à toxicidade, né? Às vezes a gente tem pessoas tóxicas ao nosso redor. E não é que elas saibam, que elas sejam de propósito, às vezes é a nossa própria família. Né? E às vezes a gente precisa se afastar naquele momento, porque a gente ainda não consegue lidar. Então, eu tenho um parente que é muito tóxico para mim, que ele faz coisas que me fazem sentir mal, que me fazem sentir ainda mais sozinho, né? Então, assim, naquele momento é melhor se afastar daquele parente, para que tu consiga te fortalecer e depois se reaproximar dele. Né? Então, acho que algumas dessas movimentações, assim, né? Tentar evitar de ficar tão sozinho, tentar ficar com mais pessoas, né? Ou tentar se redescobrir e ver coisas que realmente gosta, né? Que realmente façam parte dele, né? Para daí, sim, acho que sair da solidão, fazer esse movimento de se sentir pertencente a algo, para depois partir para um fortalecimento de autoestima e aí sim a solitude, né? É um caminho que não é rápido, é um caminho árduo, é um caminho difícil, às vezes são passinhos de formiguinha, mas a partir do momento que tu se dá conta que tu tá sofrendo por isso, tu começa aos pouquinhos a procurar ajuda, tem muita coisa na internet legal, muito vídeo, muito texto, né, então acho que essa nossa própria conversa vai ajudar um pouco as pessoas também, pelo menos identificar o que tá sentindo, né, e aí então poder buscar ajuda de alguma forma.
né? Nem que seja só falando ali na rede social, falando como se sente, porque o falar já é também uma forma de pedir ajuda e de se sentir ajudado, né? Então, eu acho que essas são algumas dicas. Bruna, eu só tenho a te agradecer por ter estado aqui com a gente então, no nosso canal. Agradeço profundamente as tuas contribuições. Acredito que será de grande utilidade para todos aqueles que vierem também assistir o nosso vídeo. Então eu só tenho a agradecer. Novamente eu digo que o link do canal da Bruna, do Instagram da Bruna estarão na nossa descrição, para que vocês possam ir lá consultar depois também. E agradecemos então, Bruna. Gostaria de dizer alguma última palavra, alguma última fala? Eu que agradeço, assim, foi muito legal, né, essa nossa conversa, espero ter esclarecido, assim, um pouquinho, né, sobre esse tema, que é tão importante, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Eu agradeço mesmo, assim, por ter me convidado, né, e estamos sempre aí para próximas conversas, estou à disposição, Eu tá? agradeço. Não se esqueçam então de se inscreverem nos nossos canais, de ativarem o sininho, de deixarem o like caso vocês tenham gostado e até breve.